dela? É. Ah, e aí, essa era a minha segunda pergunta, na verdade. Porque, vamos lá. Eu tenho... eu até comentei no podcast com o Luan que, assim, hoje a Nano Pro, você coloca a wideband, você pluga ela lá e ela hoje comunica via rede CAN com qualquer outra coisa que você tiver lá dentro dessa rede. E aí você pode conectar quantos equipamentos sejam necessários. Um equipamento que eu usei há muitos anos atrás e que eu achei muito bacana era um reloginho da PLX, tá? Ele era um gauge de 52mm e tal, aquele padrãozinho redondinho lá de todo rachador raiz, para botar naquele copo triplo da minha Eclipse, né? Bem tuning da época. Mas ele tinha uma vantagem. Por quê? Porque ele vinha, logicamente, com a wideband, tá? E aí era uma caixinha lá que você plugava e tal, e aí ele fazia um daisy chain ali com via CAN, com outras caixinhas que tu podia comprar. Tipo, tu podia comprar caixinha de temperatura de óleo, tu podia comprar caixinha de MAP, tu podia comprar... E aí tu ia ligando um no rabo da outra ali, e o troço tu tinha... não fazia log, mas eu poderia, por exemplo, fazer uma série de fail-safes ali, de tipo assim, ó, com boost, com X de pressão, a mistura mínima tem que ser essa. Se subir disso aí, dispara um alarme. Se subir numa temperatura de óleo X, dispara um alarme. Isso já tem, né? Isso é algo que a gente pode... Mas isso com o reloginho. Hoje a gente depende... Não, mas hoje no instrumento, não sei se resolve exatamente o que tu tá falando, mas se tu entrar na configuração lá, por exemplo, botar pressão de óleo, aí na configuração do sensor, do gauge no reloginho de pressão de óleo, tu consegue botar lá, fica vermelho se passar de tanto, ou se baixar de tanto. Isso aí sim, mas eu dependo de ter uma FT recebendo numa entrada branca, um PS10 ali e tal, de pressão de óleo e tudo mais. Quer Isso dizer, aí eu já consigo fazer. Um módulo analógico CAN, por exemplo. A gente poderia esperar, por exemplo, uma entrada analógica CAN para conectar sensores ali, para conseguir fazer, por exemplo, porque daí a Nano Pro seria um produto que abriria para um range de consumidores, que é onde hoje eu que mexo muito com injeção original também, de tipo, pô, tu tem um projeto hoje num TTRS, tu tem num, sei lá, mas aí, X. aí eu vou te falar o seguinte, e se ela comunicasse via OBD? Também, mas é que o OBD às vezes ele não consegue pegar e os sensores originais também não são tão bons, mas a conexão com o OBD ajudaria muito, porque você tem hoje maps que são muito bons e muito confiáveis via OBD. Sim. Você tem, basicamente hoje todos os carros de injeção direta têm wideband de fábrica, embora que a Nano já tenha a dela lá para ser uma redundância. Mas, por exemplo, se a gente quisesse... Eu tô só extrapolando aqui, né? Mas se a gente conseguisse colocar, por exemplo, entradas de pressão de óleo é uma, mas, sei lá, um EGT, para colocar aquele EGT, um só lá na boca do turbo, que é para se... Sim. Antes de derreter, pelo amor de Deus, me avisa, né? E isso aí daria para utilizar, por exemplo, a Nano Pro em carros que não estão equipados hoje com uma ECU DFT, assim, né? ó, tem bastante coisa que dá para pensar e nem a dificuldade às vezes é viabilizar um produto, sabe? Tu viabilizar o formato do produto, por exemplo, assim, vai fazer um módulozinho individual ou vai pegar um módulo para vários sensores, por exemplo? Porque aí seria quase um expansor de entradas, entendeu? Tipo como hoje tem, por exemplo, o EGT CAN. Né? Exato, botar um EGT CAN com ela, por exemplo. Isso. E aí seria algo que, por exemplo, daria até para conseguir fazer algum tipo de coisa nesse sentido. Dá para estudar. Daria uma outra seria uma outra utilização. Bom, fica aí a sugestão aí para o pessoal, porque abre para um mercado que hoje até poderia comprar a Nano Pro, mas seria muito legal de ter mais ter entradas, uma maneira de mostrar, né? Com certeza. Mas enfim, fica aí.